Olá, estamos aqui mais um Conversa Fora e hoje um tema super especial. Vamos falar sobre tecnologia e sobretudo sobre inteligência artificial. Quais são os benefícios e os seus malefícios? É importante a gente ressaltar que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, a disrupção faz parte da inovação e a inteligência artificial é um mundo sem volta. E para isso nós vamos conversar, bater um papo, vamos aqui debater, discutir, divergir e talvez convergir com os meus amigos Palmir Lima, Ângela Duarte e comigo Marcelo Salum. E a partir de agora estamos aqui no nosso Conversa Fora, direto do Amazonas atual. Então, inteligência artificial, né? O que é e como funciona? Hoje a inteligência artificial ela evoluiu muito e elas são programadas para pensar, tomarem decisões, fazerem cálculos, né? Pensar da forma que o ser humano programar, ela é criada pelo ser humano. Da forma que ele programar, ela vai responder aos estímulos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque como ela pode ser criada para o bem, ela pode ser criada para o mal também. O Brasil, da América Latina, é o país que lidera o maior uso de inteligência artificial, né? Então, as empresas no Brasil utilizam muito para vários fatores, para fazer relatórios, fazer aqueles trabalhos mais manuais, né? Mais operacionais, digamos assim. E aí, você sabendo utilizar a inteligência artificial, ela faz o operacional e você tem mais tempo para pensar no estratégico da empresa, né? Mas a inteligência artificial, ela trabalha com dados e dados corretos. Então, em alguns casos, as empresas ela não têm esses dados organizados e corretos. E aí isso faz com que a inteligência artificial, na hora que analise os dados, ela pode tender a chegar a uma conclusão diferente do que você espera, porque os seus dados da empresa não estão organizados. Então, para isso, as empresas têm que, antes de contratar uma inteligência artificial, elas têm que fazer essa organização, porque senão não vai valer a pena e não vai se pagar. Eu confesso que não entendi essa questão da organização. O que ele tem que ter? Ele tem que... Porque a questão dos dados hoje, ele pode estar fora da empresa, né? Você quer... Hoje, por exemplo, onde é que estão os dados do ChatGPT, que é uma referência de inteligência artificial, né? Eles compilaram dados de todo mundo, né? De pessoas, de empresas, de todo tipo de informação que possibilita ele responder aos estímulos de quem procura ele para conseguir alguma informação baseada em inteligência artificial. Como é que as empresas fariam isso? Quando eu falo de dados, eu estou falando dos dados da empresa. Então, eu contratei o ChatGPT, né, que é a inteligência artificial mais conhecida, por exemplo, para fazer relatórios da minha empresa. Então, quando eu falo dados, é os dados do relatório. Para ela analisar esses dados e dar uma resposta correta, os dados também têm que estar organizados de forma correta. A informação que ela vai analisar tem que estar correta, senão ela vai dar um resultado errado com base no erro que aconteceu na organização. É nisso que eu estou falando, nesse tipo de dado. Mas a gente fala, às vezes, de inteligência artificial de forma muito distante da realidade das pessoas, né? E a inteligência artificial ela está circulando no dia a dia, né? Ela faz parte do dia a dia de todos nós. Inclusive quem tem um celular, né? Eu estava até discutindo essa semana com uma pessoa sobre isso. Eu digo, olha, quando você fala uma palavra próximo do seu aparelho celular ou do seu computador e depois aparece para ti uma propaganda, uma publicidade na internet ou no celular, quando você está visitando aqui um aplicativo, um Instagram, um Facebook, isso é fruto de inteligência artificial. Aí a pessoa estava dizendo que não. E eu vim estudar um pouquinho sobre isso e realmente os algoritmos, né, que
são a forma como as empresas programam ali o Facebook, o Instagram, o Google para reconhecer essas palavras e apresentar depois para você uma publicidade, é fruto de inteligência artificial, né? É pura inteligência artificial. Um celular como esse aqui que você libera ele clicando aqui, mostrando o rosto para ele, é inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia. O que a gente está discutindo, a sociedade começa a discutir é como que isso vai afetar de forma significativa a vida das pessoas à medida que cada vez mais a inteligência artificial passa a fazer parte da vida de empresas, de pessoas, né, de grupos de pessoas e tudo mais. Eu penso que a inteligência artificial ela já está aí em voga há mais de 5 anos, né? Nos últimos 5 anos ela vem se inserindo na sociedade, no mundo corporativo. Ela inclusive faz análise de processo jurídico, ela tem capacidade de criar desenhos a partir de informações. E o boom, acho que o grande boom que está mexendo com todo mundo é o ChatGPT, que é o que há de mais moderno, é a última tendência em inteligência artificial. Eu penso que ela é assim, ela é uma forma de nos ajudar, é uma maneira de nos colocar em outro patamar de conhecimento, e ela traz aí o benefício de você ter tudo muito rápido. Eu imagino o seguinte, né, por exemplo, o ChatGPT que eu particularmente gosto de usar. Há uns anos atrás nós tínhamos o Google, né, ali com as suas particularidades, depois do dicionário, depois daquelas enciclopédias da Barça, né, surgiu o Google. E o Google ele fez uma revolução, né? E o Google, depois, por exemplo, se você tem ali uma versão um pouco mais elaborada, que é o Google Acadêmico, e agora surgiu o ChatGPT trazendo a inteligência artificial, consolidando centenas de milhares de dados num único lugar, e você consegue o auxílio dela. Então ela realmente traz informação relevante, ela traz ali dados interessantes, mas se você não souber organizar do outro lado, não adianta de nada. Ela faz uma grande confusão quando ela está gerando a informação. E aí quando você pede para ela regenerar os dados, ela vai deixando no ajuste mais fino. Então passa pelo entendimento de que está à disposição, é importante. Agora, do outro lado, o usuário precisa aprender a utilizá-la. E aí me chama a atenção, trazendo para um viés mais corporativo, de que como é importante, né, os novos líderes, novos gestores, novos empreendedores, empresários, saber usar essa ferramenta, que é essa ferramenta do futuro. Eu penso, sabe, Valmir e Ângela, que há um tempo atrás, nós começamos a falar de metaverso, né? E o metaverso foi como se fosse um foguete. Ele surgiu e, ao mesmo tempo, ele desapareceu, né? E parece que a inteligência artificial roubou a cena, né, desse mundo tecnológico da inovação, trazendo para a gente aí uma série de transformações, seja em análise de dados, seja na questão da saúde, seja na questão de você utilizar, inclusive em cirurgias, utilizando dados da inteligência artificial. Então ela veio para revolucionar, mas tem também os malefícios que a gente começou a já sentir, né, como por exemplo esses novos golpes aí do Pix. Não sei se vocês já viram, hoje inclusive foi matéria de vários jornais aí no período da manhã, como vem sendo aprimorado você a roubar dados bancários da sua conta bancária através do Pix, utilizando a inteligência artificial. Então ela tem benefícios, mas ela tem muitos malefícios. Voltando um pouquinho lá do que o Valmir falou, né? Realmente a inteligência artificial ela está no dia a dia, às vezes a pessoa nem percebe, né? Então hoje eu uso o Waze normalmente, mesmo que eu saiba o caminho para ele me tirar do estacionamento. Então isso é inteligência artificial, que ele vai calcular o percurso que eu vou fazer, a quantidade de carros que tem no percurso, o tempo, para ele poder me dar a melhor rota para eu seguir. E também isso está em todas as classes. Quem usa transporte público, né, ônibus, tem um aplicativo aqui em Manaus, por exemplo, chamado Meu Ônibus, que nesse aplicativo você pode verificar que horas o ônibus vai passar, a que distância ele está da parada que você está,
para você não correr o risco de ficar vulnerável numa parada de ônibus, às vezes no horário de noite, que está só você, e correr o risco de ser assaltado. Então, ontem mesmo, uma pessoa que estava na minha casa usou o meu ônibus para fazer isso, por questão de segurança. A Alexa, né, que muita gente conhece, né, eu uso bastante a Alexa. Hoje eu não faço mais lista de compras, eu só falo para a Alexa. Alexa, inclui tal coisa na lista de compras. E aí, quando eu vou no supermercado, eu abro a lista de compras do aplicativo da Alexa que está no meu celular e já vou comprando, e quando eu toco, já some, já fica só o que eu preciso comprar. Ela conta piada, ela rota, ela fala de coisas sérias. Ela dá bom dia. Ela dá bom dia. Ela fala do canta. crime, canta. Então, assim, ela é divertida, a Alexa, também, né? Eu acho um barato, Alexa, cara. Quando eu acho um barato a Alexa. Eu sou um ignorante tecnológico, eu não tenho Alexa. É muito divertido. E, por exemplo, na semana passada teve um bug em alguns telefones. Não sei se vocês passaram por isso. Do horário, não foi? E aí eu fiquei meio perdido. Né? Primeiro recurso, eu disse, Alexa, que horas são? Ela trouxe a informação. Então, assim, é uma interação muito interessante, muito legal. Agora, a gente fica pensando, né? Qual o próximo passo? Para onde que a gente está caminhando? E aí me traz uma preocupação, sabe, que, por exemplo, eu terminei minha tese do mestrado, artigo vai, artigo vem, foi para lá, foi para cá. O ChatGPT, ele te dá a possibilidade do cara ir lá, né? Escrever uma dissertação em minutos, e você que pesquisou, que se debruçou ali por horas e horas e horas, vai ser substituído por uma informação que está ali condensada em algum lugar. Será que isso é justo? Olha, hoje, por exemplo, o ChatGPT, para ser usado na advocacia, porque você tem que ter ética para usar o ChatGPT, né? Então, tem algumas coisas que não dá para usar, como você está falando, para fazer uma tese de mestrado, fazer um TCC. Então, hoje, as instituições de ensino, ela já tem alguns mecanismos para detectar se aquilo foi feito plágio, ou se foi feito pelo chat GPT. Então, ele já tem uma tecnologia para analisar dessa forma, né? Então, realmente fica... E na advocacia também já tiveram casos, como eu te falei, de dados, né? Que talvez o dado não estava correto e o chat GPT escreveu uma coisa e não estava correto. E aí o juiz detectou que tinha sido feito dessa forma e aí ele chamou a atenção da pessoa, eu vi isso no noticiário, né? Na frente de todo mundo. Então, você tem que ter ética para usar, né? E aqui vai uma pergunta, né? A inteligência artificial pode acabar com a humanidade? Então, é aquilo que eu falei. Depende do ser humano. Ela não é capaz de pensar sozinha. Mas pode fazê-lo se for programada para tal, né? E quais são os maiores riscos da inteligência artificial? A falta de transparência, né? Como tu estás falando, que você se debruçou para fazer a sua tese e uma outra pessoa pode ir lá e fazer com o chat. A preocupação com a privacidade, né? Que é aquilo que o Valmir falou, que às vezes a gente fala uma coisa, quando vai ver, aquilo está lá de forma de propaganda e tudo. Dilemas éticos, né, de como você usar isso, usar para o bem e não para praticar crimes. Risco de segurança, né, de invasão de alguma coisa. A concentração de poder, né, no chat GPT. A ameaça de postos de trabalho, né, aqueles trabalhos mais mecânicos, mais operacionais, podem ser ameaçados por eles. A dependência da inteligência artificial, que aí o ser humano para de pensar e começa a buscar tudo pelo chat GPT, e a perda da conexão humana, né? Que aí às vezes você interage ali mais com... Eu canso de ver casais num restaurante que cada um está no celular e nenhum conversa com o outro o jantar inteiro. E aí eu fico, meu Deus, né? Mas isso não tem a ver com inteligência artificial. Não, mas tá falando da perda da conexão humana, né? Ah, sim. Da perda da conexão humana. Mas olha, Salom, tu falaste nos últimos 5 anos, a inteligência artificial ela é muito mais antiga. Aqui eu estava lendo sobre
esse cara chamado Alan Turing, que em 1950 ele propôs o teste de Turing como um critério para determinar se uma máquina pode ser considerada inteligente. Esse texto aqui, ele diz que o pessoal começou a testar robôs, né, desde a década de 50, começou a desenvolver máquinas que eram consideradas inteligentes ou os homens queriam fazer máquinas inteligentes. Não sei se tu lembra, quando eu era, desde moleque, a gente ouvia falar na criação de um robô. O Japão era pioneiro nisso, né? O Japão desenvolveu um novo robô que vai poder fazer o serviço tal. Serviço doméstico, né? Então tinha essas promessas de que as máquinas poderiam no futuro fazer os trabalhos que os humanos faziam e tudo mais. E isso foi abandonado durante um período ali, depois do início dos anos 80, anos 90, ela ficou meio que em stand-by essa evolução da inteligência artificial e voltou à cena agora, né, nos últimos 10 anos, desenvolvimento de vários projetos. Eu me lembro que quando o Twitter surgiu, saiu uma matéria dizendo que o Congresso americano tinha comprado todas as informações do Twitter para serem armazenadas na biblioteca do Senado americano, naquela época. Eu não sei se isso prosperou, mas foi uma notícia que eu li à época. E hoje a gente vê, né, informação, o armazenamento de informação é tudo, né? Então, a inteligência artificial hoje pega todas essas informações que estão armazenadas desde que o homem começou a colocar essas informações nas máquinas e passa a utilizar de várias formas para vários objetivos hoje, né? Então, eu tenho uma leitura um pouco diferente disso, né? A criação desses robôs, né, que a gente via atrás, eu chamaria isso daí de tecnologia embarcada para você criar através da robótica, automação. Eu penso que a inteligência artificial ela dá um passo além disso daí. Mas a inteligência artificial hoje também está na robótica, né? Também, mas eu digo assim, naquele aspecto de 50 anos atrás, acho que era uma coisa muito primitiva. O que a gente está falando hoje é de uso de dados de larga escala, de capacidade de armazenamento. A gente está falando aí de produção científica, a gente está falando de produção de texto, a gente está falando de uma série de coisas. Diagnóstico médico. Diagnóstico médico. Então, assim, acho que ela descola um pouco disso daí. Acho que é o terceiro, acho que é um passo além, né? Acho que é a robótica, a automação, aí nós passamos aí por um processo de indústria 4.0, e agora a gente está na inteligência artificial que reúne tudo isso e mais um pouco. E esse mais um pouco é que me assusta por causa que parece muito real. Né? Tudo parece muito real. A Alexa parece estar conversando com uma pessoa. Né? Muito embora em alguns momentos ela não dê a resposta que você imagina, mas parece estar conversando com uma pessoa. Então isso me assusta um pouco. Então acho que a gente está um passo além quando a gente fala em inteligência artificial. E eu falo 5 anos por quê? Porque é quando a gente começa a entender a evolução dela nos nossos dias, né? E se a gente for ver, acho que foi a criação da Alexa, deve ter esse período aí, outros meios. A gente viu isso daí numa feira em Nova York, há 5 anos atrás, que foi o grande boom falando de inteligência artificial no varejo, né, que é através dos chatbots, através dessa interlocução com a tecnologia, e-commerce, mundo digital. Então acho que ela traz uma outra percepção mais avançada. Na verdade, isso que o Valmir está falando, eu vi na minha pesquisa também, mas eram muitos dados e eu não trouxe porque ia se alongar muito. Mas assim, começar a inteligência artificial, não que é hoje, a inteligência artificial começou na época da Segunda Guerra Mundial, né? Só que era uma coisa muito primitiva ainda, né? Eles estavam caminhando para chegar no que chegou hoje, né? Então, aí veio da década de 50 e foi evoluindo e chegamos no que chegamos hoje. Então, eu acho que o Marcelo, talvez pelo que ele falou agora, quis dizer,
é que nos últimos 5 anos ela evoluiu mais do que era na década de 50, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas se não fosse lá na Segunda Guerra Mundial, na década de 50, terem começado, né, com isso, hoje nós não estaríamos aqui com essa evolução toda, né? Então eu acho que ele pensar sozinho, né, através de uma programação humana, né? Que ela é programada para isso. Então, para instalar a inteligência artificial, ela precisa do humano. Para ela ler dados, como eu falei, ela precisa da organização humana. Então, ela substitui coisas mais braçais. Não é braçal, é quando eu falo de coisas mais manuais, assim, que você faz de uma forma que você não tenha operacionais, que você não tenha que raciocinar, porque ela raciocina, mas de acordo com o que eu programei para ela raciocinar, né? Então tem uma inteligência artificial que os Estados Unidos estavam usando, que eu esqueci o nome agora, que eles diziam que ia substituir os advogados, porque essa inteligência artificial, ela fazia o que o advogado fazia em menos tempo. E dependendo do advogado, fazia melhor do que o advogado. Então, se falava nisso, mas sempre falando que ela não vai fazer sozinha, que ela precisa de ali um advogado, um CEO, né, para comandar tudo. Ela não vai fazer sozinha, não vai pensar sozinha. E tem aquele medo, né, da gente pensar. Hoje nós estamos falando de uma coisa que daqui a quantos anos mais para frente, de repente ela não vai estar sendo uma ameaça humana, né? Com a evolução. Pois é, olha, essa questão de substituir um profissional pela inteligência artificial, isso é inevitável, vai ser no futuro. Os advogados, tem advogado que só é Ctrl-V, Ctrl-C, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Aí a gente vê processos, como é que chama? As iniciais de processos, as petições, que são verdadeiros horrores, né? O advogado é semi-analfabeto ali, e às vezes deixa passar até o nome de empresas e de pessoas de outra ação. Copiou e nem escreveu, nem substituiu o nome, né? Mas essa coisa de você produzir qualquer coisa, eu estou falando em termos de texto, né, de produção de texto. Antigamente se fazia muito, você diz, as universidades têm um esquema lá para evitar que o cara faça uma tese no ChatGPT. Não tem. Antigamente se fazia o seguinte, você pagava pessoas para fazer sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, você pagava uma pessoa para fazer. Antigamente não, ainda tem gente fazendo. Ainda tem gente que faz isso, entendeu? Tem médico fazendo isso. Então, com essas ferramentas hoje, muito mais pessoas vão querer fazer. Eu duvido que, se você der uma enganada ali no texto, o grosso, a inteligência artificial faz. Você dá uma modificada ali e você engana facilmente seus professores, certamente, né? Agora, claro que isso gera um problema ético, né? Isso. Uma coisa que... O grande problema acho que está aí. O grande problema é esse. Eu trouxe até um exemplo aqui da minha área, que é o jornalismo. Aqui eu tenho um texto da Natália Viana, escrito para a agência pública. É uma articulista, o título do texto é Jornalismo Ciborgue. O uso da inteligência artificial deve ser debatido nas redações e com o leitor. Aí ela começa com um exemplo muito interessante. Olha, o texto dela diz o seguinte: um homem bonitão, com cara de cerca de 50 anos, moreno, bronzeado, daqueles bem cariocas, óculos escuros e um sorriso de lado a lado, estampava a reportagem publicada pelo UOL, em parceria com a agência Fiquem Sabendo, em 17 de julho deste ano. Relaxado, tranquilo, o homem estava atrás das grades, mas parecia estar em clima de férias. Combinava bem com o provocativo título da matéria, que era o seguinte: o crime compensa os privilégios dos militares expulsos das Forças Armadas.
O único problema é que o tal homem não existe. É uma imagem criada por inteligência artificial, como informa uma pequena legenda abaixo da foto. Quer dizer, aí ela discute aqui essa questão que pode implicar ali em uma série de problemas, né? Você usar uma imagem de inteligência artificial para ilustrar uma matéria que é real. De pessoas. Ela diz, e se tiver alguém parecido com essa pessoa, né, na sociedade? Alguém vai ver a foto ali e vai dizer, olha, esse cara aí é aquele bandido que foi preso e tal, não sei o quê, que estava preso, entendeu? Então você cria uma série de problemas. Esse é só um dos exemplos que ela cita para dizer o seguinte, essas questões têm que ser debatidas nas redações. Que tipo de produção... Eu estava lendo aqui que a inteligência artificial ela pode ser usada pela mídia também, inclusive para produção de matérias e artigos. Como assim você vai mandar a inteligência artificial fazer uma matéria jornalística? Pelo que me consta, a inteligência artificial ela trabalha a partir de dados já, como se diz, catalogados ali e armazenados, né? A notícia, o conceito de notícia é novidade, é principalmente a novidade, aquilo que está acontecendo, são os fatos aqui e agora. Relevantes. O que passou é história, né? O jornalismo é o presente, não o passado nem o futuro. Ele não faz previsões, né? Quem faz previsão é o serviço de meteorologia, a gente só diz aquilo que o serviço de meteorologia fez. Mas o jornalismo não faz previsões futuras, né? A gente informa o presente e esse presente pode estar relacionado, pode ter uma relação com o passado e pode ter uma consequência futura, mas a gente não prevê nem o futuro e nem faz relatos do passado, a não ser que seja para você contextualizar um fato presente, né? Então, como é que a inteligência artificial vai produzir conteúdo, né? E se for isso, se a gente fizer isso, o leitor precisa ser informado. Assim como ele precisa ser informado, por exemplo, de que um conteúdo é publicitário e não jornalístico, né? Dentro de um jornal que se dispõe a apresentar a verdade para o leitor. Então tem uma série de problemas aí que a gente vai ter que enfrentar, vai ter que debater, vai ter que discutir a partir desses novos caminhos que a inteligência artificial tem apontado. É muito legal essas suas colocações, que aí traz também para a gente uma preocupação, né? E onde fica a criatividade nisso tudo? Né? Se você começar ao tempo todo usar a inteligência artificial daquilo que está armazenado, daquilo que já existe, aonde está a criatividade? Né? E em todos os campos, e aí acaba que vai esbarrar numa fala até muito comum no marketing, né, que tudo se copia, nada se cria, né? E acaba que se a gente for por esse prisma, cadê a criatividade humana, cadê o novo, cadê o desvendar, cadê a descoberta? E é muito sério, até porque a notícia, o fato jornalístico, ele traz para a gente uma percepção de momento. Né? E daí ali ele vem ali, dentro dele vem informação, vem conteúdo. E aí você vai tirar a sua conclusão, mas tem todo um preparo. E se isso já vier pronto, como que vai ser? Como que vai ser a interpretação? Será que as nossas cabeças pensantes vão deixar de ser pensantes? Então, quando a gente olha, por exemplo, isso me preocupa bastante, sabe, Ângela e Valmir? Por exemplo, quando a gente olha para a universidade, sabe? Quando você olha assim para a universidade, quando você olha para o mercado, o que a universidade está formando para o mercado? Em todos os campos, né? Dou aula em 2 universidades. E quando você vai ver assim o dia a dia do aluno, né, falta interesse, falta criatividade, né, falta a comunicação, falta saber escrever, né, e o cara faz parte aí de uma parcela de 3% da sociedade que chegou à graduação. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, a inteligência artificial, ela é muito boa, ela traz para a gente assim, um pensar distante, né, um pensar macro, traz para a gente agilidade, traz para a gente inovação, mas do outro lado, eu acho que a gente começa a nos tornar preguiçosos mentalmente.
Desperta a preguiça mental. Falando português, claro, a pessoa começa a emburrecer, né? Emburrecer. Porque aí você não cria, você não se torna um ser crítico, né? Você lê uma matéria e ter a sua conclusão daquilo, ser crítico, aí você vai na manada, né? Você vai deixando pensarem por você, né? Isso é preocupante mesmo. E hoje, com o imediatismo, que tudo é imediato, né? A informação é muito rápida, as pessoas não estão tendo mais paciência de ler. Às vezes ela lê uma manchete, ela não lê a matéria e aí ela já conclui, né? Por causa desse imediatismo, dessa rapidez e de não querer pensar. Então, realmente isso é complicado. E como o Marcelo falou, né, de golpes que podem ser dados no WhatsApp, eu não sei se ele comentou isso, eu não lembro agora, mas com relação a uma das formas ilícitas, né, de praticar esse golpe no WhatsApp é a adulteração da voz, né? Que aí eles usam esse golpe para inovar os golpes antigos, né? Para praticar fraude, extorquir dinheiro. Então, você hoje com a inteligência artificial você pode mandar uma mensagem para um parente da vítima e com a voz da vítima. Você vê os áudios dela de WhatsApp, você clona o celular, vê os áudios dela no WhatsApp e a inteligência artificial reproduz aquela voz pedindo dinheiro, falando que foi sequestrado, falando qualquer coisa e você vai estar lá do outro lado ouvindo a voz da pessoa. Então eles até recomendam que quando acontecer isso, você ligar para a pessoa e dentro da família você ter um código para quando acontecer isso, você pedir para a pessoa falar para a palavra-chave. Porque mesmo você ligando e mesmo você ouvindo, você vai achar que é a pessoa. Uma fala anterior que você colocou, que isso é o que mais me deixa preocupado, né? É a desumanização das relações, né? A gente deixar de ter essa parte humana, né, e partir tudo para a inteligência artificial, né? O olhar, o cuidado, o pensar. Então, se a gente começar a desumanizar as relações, nós vamos ficar o tempo todo no WhatsApp, a gente vai ficar o tempo todo utilizando de inteligência artificial, a gente vai ficar o tempo todo buscando alternativas de como encurtar o caminho, como criar atalho, ao invés de se relacionar, ao invés de pensar. O olho no olho é importante, né? O abraço, o aperto de mão, você está realmente com a pessoa. Às vezes eu estou aqui a gente está aqui conversando e saímos para jantar, mas eu estou interagindo com outra pessoa que não está aqui comigo e não estou interagindo com quem eu estou jantando, né? Então, realmente, hoje, e às vezes a Alexa ou alguma inteligência artificial, ela acaba se tornando uma companhia para quem mora sozinho, né? Você substitui aquela companhia, porque ela bate papo com você, né? Não, tem coisas maravilhosas que a inteligência artificial pode fazer, né? O problema é você usar indevidamente a inteligência artificial. E a gente sabe que a humanidade sempre fez isso, né? Sempre usou indevidamente os recursos que ela dispõe tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, né? Usou indevidamente para fazer o mal, claro, né? Você usa para o bem e para o mal, qualquer coisa que esteja disponível aí. Então, você pode pegar uma faca e fazer um belo jantar, né? Cortar a carne e a verdura e pode usar essa faca para matar alguém. Não, os dois extremos, né? Eu até vi um meme falando assim, criou-se a inteligência artificial ChatGPT, os outros países. Como nós vamos fazer para melhorar as empresas, para melhorar não sei o quê? No Brasil, como que nós vamos fazer para aprimorar o crime, né? Então, tem isso também, né? Do que eu acabei de falar agora, do golpe do WhatsApp, de outras coisas. Então, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então, quem é do bem vai usar para o bem, quem é do mal vai usar para o mal. Tanto a inteligência artificial quanto a faca. Eu acho que é isso, acho que a gente está aí num mundo, né? Num mundo disruptivo, num mundo de inovação, num mundo da inteligência artificial, mas que o olhar humano, o toque humano ainda faz parte do nosso grande avanço das relações.